Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Tiago Bernardino de Carvalho. Sou professor da Unesp, campus Botucatu, professor do MBA, Exalc USP em agronegócio. E hoje estou aqui para falar com vocês, bater um papo sobre a venda de valor, sobre a necessidade do uso de tecnologia para incrementar ganhos financeiros, mas também ganhos produtivos. A temática de hoje vai ser a tecnologia Bovela, disponível para os produtores e que é sim um grande aliado para resultados financeiros e produtivos. A gente sabe que a cadeia de pecuária de leite mudou nos últimos anos. Antigamente, o consumidor precificava o leite que passava pela vaca e ia precificar o animal no campo, o modo de produção, com a genética, com o pastejo, com o confinamento, com a sanidade. Isso mudou. O consumidor, cada vez mais exigente, buscando qualidade, padronização, exige sim uma eficiência maior dentro do setor produtivo. E no ambiente de elevado custo de produção e de muita competição, seja no mercado interno, seja no mercado externo, fatores de produção, como eu já falei, genética, nutrição e sanidade se tornam fundamentais para ter um rebanho saudável que produza e que realmente entregue para o consumidor final o que ele deseja, que é qualidade e um alimento seguro. A gente sabe que há uma evolução, sim, na cadeia de pecuária, seja de corte, seja de leite. Mas aqui fica uma pergunta. Dentro da porteira, o que mudou nos últimos 30, 20, 10 anos? É possível, por exemplo, uma vaca ficar prenha em menos que 9 meses? E o intervalo de partos? Baixar de 16 para 12 meses? Isso é possível? A gente sabe que tem um longo desafio pela frente, mas que a gente realmente precisa ter essa produção cada vez mais em curto prazo. E aí vem uma pergunta simples: vaca boa e cara ou vaca ruim e barata? Ah, Thiago, aí eu gostaria de ter uma vaca boa e barata, é sempre bom. Todo mundo quer um produto de alta qualidade e a um custo barato. Mas muitas vezes uma vaca boa, ela não é cara no médio e no longo prazo. Ela vai te trazer retorno financeiro. A grande discussão hoje da questão o que é bom, o que é barato, eu gosto de fazer um paralelo muito simples e direto quando a gente analisa o setor de montadoras, né? Principalmente de veículos utilitários, no caso a caminhonete, muito usado no campo, né? Eu questiono pecuaristas, falo, por que você tem caminhonete? Ah, eu tenho uma caminhonete porque eu tenho uma caçamba para levar saco de ração, saco de semente, produtos veterinários, transferir produtos de uma fazenda para outra, assim por diante. Pois bem, e aí eu questiono: existe diferença entre esses dois grandes grupos? Ah, Tiago, existe. Não, mas espera aí, são utilitários, tem caçamba, não é a mesma lógica? Ah, mas temos tecnologias diferentes, temos desempenhos diferentes, temos qualidade, conversão melhor, conforto. Pois bem, no meio agro, quando eu vou decidir pelo uso de, ou uma escolha de uma genética, pelo uso de produtos de valor agregado maior, eu tenho que entender o que ele vai me converter. E isso converter em litros de leite e reais por litro, ou seja, a margem para o produtor. Aí a gente começa a discutir produtividade, né? A gente começa a colocar essa questão que é latente para o produtor e latente para o mercado. Olha que interessante. Se eu virar para todo mundo aqui, numa aula, numa palestra, numa discussão e falar que o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, mas a gente é um país importador, porque a gente não consegue produzir tudo que a gente consome, muitos vão ficar surpresos. E da onde que vem essa ineficiência? De uma produtividade, litros vacas dia.
menor. Então, talvez chegar lá na União Europeia. A gente sabe que há uma necessidade de transformação sequencial, mas não dá para a gente falar quando a gente compara com os nossos vizinhos, né? Um Uruguai, uma Argentina, até mesmo o México, que estão na média produzindo 15, 16, 17, 18 litros. Há um gap muito grande entre a produtividade brasileira e a produtividade mundial. E como melhorar isso? E por que o produtor não melhora isso? O produtor, muitas vezes, e principalmente em épocas de crise, em época de custo elevado, ele fica na indecisão. Que caminho a seguir? E quando a gente pensa em melhorar a atividade, melhorar a margem financeira, tem dois caminhos. Ou preço, esperar que o preço do litro do leite suba 2,50, 3, 3,50, 4, esse é um caminho. Ou produzir mais litros por vaca. Ah, Thiago, o ideal seria o preço subir e a gente está produzindo muito mais. Sim, em alguns momentos da economia, em alguns anos, isso pode ocorrer. Ter uma grande produtividade e o preço subir. Muitos produtores, eles ganharam muito dinheiro nos últimos anos e continuam ganhando pela produção. Agora, um aumento de produção vai fazer com que eu tenha uma coisa muito importante dentro da porteira, que isso vale para a cadeia como um todo e para todos os setores de uma economia, que é o que a gente chama de economia de escala. Primeiro ponto, como que eu aumento a produtividade? Usando tecnologia. Há três grandes caminhos a serem seguidos. A infraestrutura, né? Curral, estradas, cercas, equipamento de ordenha, tecnologia, genética, nutrição, sanidade e capital humano, treinamento. Aí eu aumento a produção e chego no que eu quero falar, o chamada economia de escala. O que é economia de escala, Thiago? Uma das primeiras discussões de economia e microeconomia. Eu aumento a produção para reduzir o custo médio de produção. Então, eu aumento a quantidade produzida, vocês estão observando no gráfico. Eu reduzo, sim, o custo de produção, porque a minha fazenda está dada, a quantidade de vacas minhas está dada. A grande questão é eu ter a vaca vazia, é eu ter a vaca sem estar em lactação, estar comendo, recebendo medicamento. Ela não está produzindo. Então, dado o meu custo já existente, eu tenho que melhorar meus fatores de produção para realmente reduzir meu custo. E olha que interessante esse trabalho desenvolvido dentro da universidade. O que me mostra isso? Eu tenho produtores e custo de produção em reais por litro, dado cada faixa de produção, de 0 a 200 litros, de 201 a 500, de 501 a 800, 801 a 1.000, 1.000 a 2.000 e acima de 2.000 litros. E o que me chama a atenção? O custo de produção, como no gráfico que a gente observou, ele vai reduzindo. Eu tenho um custo médio aqui, variando aí, nem vamos pensar até 200 litros, já uma produção de subsistência. De 200 a 800 litros, que encontra-se muito na pecuária brasileira, eu estou falando de um custo variando de 1,50 a 2, que já é bastante. Agora, quando eu penso na banda maior de produção, eu já reduzo para 1,37, 1,46. Imagine, então, eu tenho um custo de produção de 2 caindo 50 centavos, recuando mais de 60 centavos. Economia de escala. Não tem muita saída. E olha que número interessante em termos de vaca em lactação. A vaca que está produzindo. Eu tenho vacas lactação de 50% a 60%, dentro de uma vacada total de 60% a 70%, de 70% a 80%, e 80% a 90% de vacas em lactação da população total dentro da fazenda. De novo, o custo ele sai de R$ 2,22 para 1,47. R$ 1,47. Uma economia de mais de 80 centavos. É um ganho muito expressivo em termos de redução de custo. E vocês sabem,
Para eu ter acima de 80 vacas na lactação, eu tenho que ser um produtor de ponta. Eu tenho que treinar meu funcionário e tenho que usar o que há de melhor no mercado. O custo reduz. Pensando daí no estudo, acrescentando uma tecnologia diferencial. A tecnologia Bovela, incremento de 1,8 litros. Olha que interessante. Fazendas que usam Bovela com vacas 80%, 90% a mais de lactação, eu chego num custo de 1,25. Eu tenho um ganho também superior, quase que R$ 1 a mais do que fazendas com vacas na lactação a 50 e 60. Esse número é muito expressivo. Eu aumento a minha produção diária pelas vacas que estão produzindo, mas eu reduzo, sim, esse meu custo. E isso é muito latente, de novo, em momentos de alto custo de produção, principalmente quando a gente fala de nutrição, de custo de energia, custo de fertilizante, adubo, combustível. A tecnologia Bovela, uma correta sanidade, ajuda sim a eu manter esse produtor no campo, a poupar a terra, aumentar a produtividade. E aí um número financeiro. Vamos analisar o retorno financeiro. Eu estou falando de fazendas que produzem de 5 a 8 litros vaca a dia, com uma rentabilidade, com uma margem bruta, nem margem líquida é, né? Mas uma margem bruta, o dia a dia dele, de R$ 208 por hectare. Por isso que o leite sobrevive. Por isso que esse produtor sobrevive. R$ 200 por hectare. Tá pagando minhas contas. Agora, quando eu vou aumentando, tecnificando e profissionalizando a atividade, chegando até mais de 26 litros por vaca a dia, eu tenho um retorno de mais de R$ 6.000 por hectare. Já na faixa de acima de 20 litros, eu já estou falando de mais de R$ 4.000 por hectare. São esses os produtores, são essas faixas que vão permanecer na pecuária leiteira do Brasil nos próximos anos. E olha que mais interessante, nesse estudo, acrescentando o Bovela, o que essa tecnologia me mostra? Eu já tenho um rendimento acima de R$ 6.000 por hectare. O incremento da tecnologia Bovela acrescenta pouco mais de R$ 290, chegando a quase R$ 300 a mais por hectare. Ou seja, o incremento da Bovela é o incremento lá da primeira faixa. Eu tenho ganhos, sim, produtivos. Só de eu colocar uma tecnologia, eu estou tendo uma rentabilidade superior. E pelo incremento de leite produzido. Se eu estou analisando de 5 a 8 litros por vaca dia, chegando a 9,15, eu tenho um incremento de 84%. Puxa vida, aumentou. Assim como de 9 a 15 litros, para chegando numa faixa de 16 a 20, 50. A produção, como vocês podem ir vendo, ela vai realmente diminuindo. É fácil sair de 5 e para 15, eu ter 80%. A tecnologia, mesmo que em fazendas que já usam sim uma tecnificação superior, ela me traz um rendimento, um incremento na produção superior a 17%. Isso é muito importante. No gráfico anterior que a gente viu, quase que R$ 300 a mais por hectare. É dinheiro. É reversão financeira, sim, para uma atividade dentro da porteira, no caso leite. E aí, mais um exemplo, o que a gente gosta, né, o que o economista gosta de retratar, que é a taxa de retorno do capital. Ou seja, o quanto que eu investi, o quanto que houve de retorno. A tecnologia Bovela, ela tem um retorno superior a 5,5%. Taxa de retorno do capital. Então, tudo que eu investi, eu vou ter um incremento de retorno acima de 5%, chegando a 5,76%. De novo, quase que o dobro de uma fazenda que também usa alta tecnologia. Então, é mais um ponto importantíssimo em termos financeiros do uso de Bovela.
Vocês estão vendendo o quê? Valor. Vocês estão divulgando valor. Isso é muito importante. E aí, voltando na questão, preço ou produtividade? O que é importante? Analisamos um período de 2 anos, 2019 e 2020. Pegamos o menor preço, 1,40 por litro, reais por litro, e o maior preço, 2,25 por litro, nesses 2 anos. E olha que interessante, se eu pegar vacas que produzem, fazendas, né, que tem vacas que produzem de 5 a 9 litros, olha a receita por vaca, podemos dizer, né? Eu tenho aí 7,03 a 12,06. Ou nos melhores do mundo, 11,26 a 20,27. R$ 20,27 por produção de vaca. Agora, a partir do momento que eu começo a produzir 20, 25, 26, 28, chegando a 30, olha a magnitude do meu rendimento em reais por vaca. Eu estou falando de algo em torno de 28 fazendas que produzem 20 litros por vaca. Essa fazenda, mesmo com 1,40 o preço do leite, ela ganha da fazenda que está vendendo a 2,25. Ou seja, e se chegar a 2,25, uma fazenda intermediária de 20 litros por vaca, estou falando de R$ 45, mais do que o dobro. Isso sim vai compensar investimento. A conversa é essa. Eu tenho um custo adicional de uma tecnologia? Sim. Se eu buscar uma fazenda que usa um protocolo de baixa tecnologia, um custo mediano aí de R$ 72,20, dado a 100 vacas, no nosso exemplo, eu tenho um custo de protocolo de baixa tecnologia de R$ 7.220,40. Um protocolo de média tecnologia custando 145 e um protocolo Bovela, que está na faixa dos seus R$ 187,98. Então, eu tenho um custo que o produtor, ele olha, eu vou gastar 7.200, eu vou gastar 18 mil, quase 19 mil, e aí eu tenho uma diferença, né? Tem uma diferença da Bovela para baixa tecnologia de R$ 115 e da média tecnologia de R$ 42. É isso que o produtor acusa. Ele está olhando muito custo. Traduzir isso em venda, quando o produtor ele só olha o custo, é complexo, não é simples. Aí que entra a grande questão. A nossa fala, a fala do técnico, é primeiro ponto. Sanidade representa muito pouco. Estudos do CPEA, da Exalc, mostram que a sanidade representa algo em torno de 3,5% do custo total de produção. Ou seja, é muito pouco. Primeira questão, eu tenho que ter uma boa sanidade. Senão meu animal não vai consumir o item de maior custo, que é o quê? O concentrado. Outro instituto importante, Reagro, ela mostra também que o custo é de 3,18% com medicamentos. Ou seja, uma universidade, 3,5%. Um instituto de consultoria, 3,18%. Não vai fugir desse patamar. E a nutrição é um grande peso. Se eu não tiver vacas saudáveis, eu vou perder mais dinheiro com nutrição. E o que é muito importante quando a gente analisa? Olhando o custo de produção, é 0,90 centavos. Eu estou falando de um custo por vaca a dia de 71 centavos. Estou falando de um total vaca ano de R$ 214. É muito pouco. E olha que interessante esse trabalho da Reagro. Ele compara produção e custo em pastagem com confinamento. Eu tenho uma média de produção de leite variando de 16,8 na fazenda 1 a 21,7 na fazenda 4, em termos de produção. E o confinamento, variando aí de 19,3, chegando até 28 litros vaca dia. Ah, Thiago, e confinamento, eu vou gastar mais dinheiro. Olha que interessante esse trabalho. O grupo 1, podemos dizer, né, o grupo de pastejo, teve um custo reais por litro de 12 centavos. Enquanto que o custo médio das fazendas em confinamento
foi de 7 centavos. Isso é muito importante. O produtor tem muito na cabeça, como eu falei, a questão, é muito gasto. Não, é investimento. Você está tendo uma despesa alta, mas você vai ter sim um retorno financeiro. Aquele mesmo quadro, a gente só colocou custo, a gente precisa colocar receita. Fazendas de baixa tecnificação, que é algo em torno de 11% de mastite, média tecnificação de 8%, podendo chegar a uma tecnologia avançada, reduzindo o mastite a 4%. O que me mostra isso daqui? Eu aumento a minha produção. Fazendas que utilizaram Bovera tiveram um incremento de 1,8 litros. E o que isso representa em receita? Está aqui mostrado. A receita com fazendas de baixa tecnificação, estou falando de algo em torno de R$ 8.300. Média tecnificação, com impacto ainda elevado de mastite, ao em torno de 18.400. Agora, fazendas com uma tecnologia avançada, com rebanho saudável, eu tenho um retorno aí financeiro de receita de mais de R$ 30 mil. E dado todos aqueles custos dos protocolos, né, saído da baixa tecnificação até chegando no Bovera, de R$ 180,98, estou falando de uma margem, uma diferença de receita-custo, a margem bruta, de R$ 1.146 para R$ 11 mil. A diferença, se a gente analisar Bovela e baixa tecnificação, é mais de R$ 10 mil. E uma média tecnificação, aquele produtor que está no meio de caminho, eu estou falando de uma elevação de mais de R$ 7.400 acima. Ou seja, o retorno do investimento, o retorno do capital investido. A baixa tecnificação ele tem um retorno positivo, ou em torno de R$ 1.000, 1.146. Eu investi R$ 1, eu tive 16 centavos de retorno. Agora, a cada R$ 1 investido com Bovela, eu tenho um retorno de 60 centavos. É um número expressivo. O número ele começa a ficar interessante, sim. Então, eu tenho o quê? Tecnologia aliada ao aumento de produção e, assim, um ganho, um retorno financeiro. E só para a gente encerrar essa comparação de custo, receita e retorno financeiro, e a necessidade de quebrar paradigma, eu tenho 2 exemplos aqui. Fazenda Santo Antônio, uma fazenda de baixa produtividade. Fazenda Santo Antônio, 85% das vacas de lactação, frente a uma de baixa produtividade de 53%. A de baixa produtividade, 7 litros vaca a dia. A de alta tecnologia, 30 litros. Olha a diferença de produção diária. Eu saio de 370 litros para 2.500 litros. E ao maior preço entre 2019 e 2020. O que acontece? Eu tenho uma receita diária de R$ 5.785,43, frente à de baixa produtividade de R$ 839,47. Aí a economia de escala. Fazendas de alta tecnificação que usam valor agregado, como no caso da Bovela, eu tenho um custo de R$ 1,29 por litro, frente a um custo de R$ 2,01 da baixa produtividade, baixa tecnificação. Olha o resultado final. O meu custo total realmente é elevado. Eu gastei, basicamente, mais de R$ 3.300, frente a R$ 749. E a margem? Eu saio de uma margem de R$ 90, para quase R$ 2.500. Não é 10 vezes mais. É quase que 3 vezes mais. Um pouquinho menos de 3 vezes mais. Então, esses números e essas fazendas, elas mostram a diferença de eu produzir pouco e com deficiência em vacas de lactação, baixa sanidade, e sim,
Eu embutir tecnologia, aumentar minha produtividade, melhorar o meu rebanho e melhorar minha receita e minha margem financeira. Essa é a fala. Como que o produtor precisa evoluir? Como o pecuarista de leite precisa evoluir? Tem que quebrar conceito, tem que quebrar paradigma, tem que ter uma boa administração, tem que ter um bom planejamento, tem que usar a tecnologia e, evidentemente, tem que trabalhar, tem que ter suor. E a gente tem muito técnico na Boehringer que tem know-how, que tem um bom produto na mão, como é o caso do Bovela, que tem esse valor para levar. Vocês são técnicos que atuam, são competentes e conseguem transferir tecnologia e conhecimento. Melhorando, quebrando conceitos, vou gerar renda, como vocês viram, para pagar os gastos, para pagar as despesas e conseguir sobra. Conseguindo sobra, poupança, novos investimentos, melhora o padrão de vida, vou melhorar o meu negócio e começo a crescer. Eu pago a depreciação, remunero o capital investido, tenho lucro e uso cada vez mais tecnologia. A evolução não tem volta. O crescimento, ele faz com que o pecuarista cada vez mais esteja adepto a colocar a tecnologia e não olhar mais só o preço, só o custo. Ele vai olhar o que vai me trazer de retorno, seja produtivo, seja financeiro. Então, esse é o recado. Vocês têm uma bela tecnologia em mãos, a Bovela, e vocês precisam transferir esse conhecimento de ganho produtivo e ganho financeiro para o produtor de leite. Muito obrigado, fico à disposição. Um grande abraço a todos.